Boa tarde a todos. Opa. Tudo bem, pessoal? A gente vai começar agora o nosso evento, a Semana da Automação Industrial IFPR. Antes da gente começar aqui a cerimônia, eu vou pedir uma gentileza de todos vocês, que tenhamos assim, um bom comportamento, né, de não ter conversa, prestar atenção no que o palestrante gentilmente veio aqui apresentar pra gente, né? Isso não é uma bronca, não estou querendo dar essa bronca, é porque numa outra palestra que nós tivemos recentemente, a gente percebeu bastante conversa paralela, né, que atrapalhou um pouco, né, a nossa dinâmica aqui na frente. Então, pessoal, bastante respeito aí, né, ao palestrante. Perfeito? Concorda, joia? Beleza. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É uma grande honra para o Instituto Federal do Paraná, Campus Telêmaco Borba, receber cada um de vocês para a cerimônia de abertura da nossa Semana de Automação Industrial. Evento que reúne estudantes, professores, profissionais da área e toda a comunidade interessada no universo da automação, inovação e tecnologia industrial. Este evento tem como propósito fortalecer a troca de experiências, divulgar projetos de nossos estudantes e servidores, além de proporcionar palestras, workshops, visitas técnicas e momentos de integração e aprendizado. O IFPR reafirma, assim, seu compromisso com a excelência na formação de profissionais, contribuindo de forma relevante com a indústria e o desenvolvimento tecnológico da nossa região. Durante essa semana teremos ampla programação com espaços para o debate e compartilhamento de experiências sobre as tecnologias, rumos da automação industrial e desafios contemporâneos da profissão. É importante também destacar a fundamental integração entre indústria e escola, verdadeira força da educação técnica, que nasce quando indústria e escola caminham juntas, transformando sala de aula em ambientes ricos e contextualizados, onde o conhecimento ganha propósito e o futuro se constrói embasado em uma parceria onde todos crescem. Este evento representa mais do que uma celebração do conhecimento técnico, é uma oportunidade de integração, diálogo e fortalecimento da nossa missão institucional de promover ensino, pesquisa e extensão de qualidade. A área de automação industrial é estratégica para o desenvolvimento nacional e regional, e nosso campus tem orgulho de ser referência na formação de profissionais preparados para os desafios e demandas do setor. Desejamos que todos aproveitem ao máximo as atividades e que possamos juntos fomentar a automação industrial em nossa instituição. Neste momento, convidamos para dirigir uma mensagem de acolhida o diretor-geral do Instituto Federal do Paraná, Campus Telêmaco Borba, professor Rafael Petronieri. Boa tarde, gente, tudo bem? Prometo ser rápido, a minha voz não é tão bonita como o nosso locutor. Quero agradecer ao André, ao Túlio, ao José Renato, que vai ser o nosso primeiro palestrante aí da semana. É um orgulho para a gente conseguir realizar isso. A gente sabe o tanto de trabalho que dá, né? É bem trabalhoso a gente conseguir realizar esse tipo de evento. Eu dei uma olhada na programação, com visitas técnicas, então é bem legal, né? Aproveitem, porque não é sempre que a gente consegue fazer. Lógico que a gente vai ter esse compromisso de tentar fazer anualmente, né? Esse tipo de evento, que como o discurso de apresentação ali fala, né? É um momento de integração, é um momento de vocês conhecerem um pouco, fora do conteúdo normal de sala de aula, um pouquinho do mercado de trabalho, como o mercado está se comportando, como funcionam grandes empresas, né? Porque a grande maioria de vocês, se Deus quiser, vai estar empregado logo, né? Alguns eu sei que vão para outras áreas, mas quem quiser seguir nessa área da automação, né, de qualquer outro curso nosso aqui, vocês vão estar muito bem informados, tá? Gente, não vou tomar muito tempo, nosso palestrante também já tem tempo bem curto. Obrigado pela presença de todos. Hoje temos a honra de receber o consultor da Precis, José Renato.
Profissional que trará para nós uma visão concreta sobre os desafios e oportunidades da metrologia na chamada Quarta Revolução Industrial, através do workshop Metrologia 4.0. José Renato da Silva é mestrando em Engenharia da Produção pela UTFPR Ponta Grossa, especialista em automação industrial pela mesma instituição, tecnólogo em automação industrial também pela UTFPR Ponta Grossa, técnico em instrumentação industrial pela Escola Senai de Santos, possui 25 anos de experiência na área de instrumentação industrial, tendo atuado na indústria e também como professor na área. Atualmente é consultor técnico na empresa Precis de São Paulo. Em nome da organização, agradecemos a presença de todos e convidamos vocês a participarem ativamente, compartilhando experiências e aproveitando ao máximo este momento de aprendizagem. Com a palavra, o consultor José Renato. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, é um grande prazer estar aqui novamente. Deixa eu ver se eu lembro de algumas carinhas aqui. Quem foi meu aluno? Levante a mão. Vocês moram aqui, tá? Tem espaço muito grande aqui. Então, aqui é onde eu tive o primeiro contato, o segundo contato, na verdade, com sala de aula, mas com a instituição foi o primeiro, né? Então, e a primeira turma foi vocês. Então, isso eu vou levar, tá bom? Se vocês me verem por aí e eu não ver vocês, me cumprimentem que eu lembro, tá? Às vezes eu estou ficando velhinho aí, mas vocês falarem eu vou lembrar, tá bom? Então tá bom. Um pouquinho que o professor André falou, né, com relação à minha formação, ela já deriva de muito tempo atrás, onde eu estive aí no mesmo lugar que vocês estão. Nessa época era um pouco mais complicado, porque nós não tínhamos tantas instituições de ensino técnico. Então nós tínhamos o quê? Colégios estaduais que forneciam alguns cursos. Por exemplo, na minha época foi contabilidade, não tinha opção, né? Então aproveitem, né, dentro desse ramo tecnológico, vamos dizer assim, está saturado, não está. Está saturado por medianos, por bons não estão. Tá? Levem isso, pensem nisso. Tá? Aprendam para a vida de vocês, para vocês se desenvolverem lá na frente, porque nós vamos passar. Eu, um pouco antes, o professor André, eu acho que é bem mais novo, vai demorar bastante, né, pessoal? Mas é isso, pessoal. Então, essa é uma mensagem. É um prazer estar aqui novamente com vocês e vamos lá. Então, a Precis, ela é uma empresa. Eu vou falar a pauta da minha fala, vai ser falar de metrologia 4.0, mas eu não posso falar. Mas eu não posso deixar de falar da Precis. A Precis é uma empresa 100% nacional. Ela fabrica e desenvolve equipamentos para esse nicho da indústria. 90% dessa atividade é consumido pela indústria, 95%. E os outros 5%, é dividido entre institutos de pesquisa, laboratórios metrológicos também, hospitais e universidades. Então, assim, eu acho que eu dei essa aula para vocês pessoal. Eu vou usar falando aqui, pautando pelo que eu tenho aqui. Esqueci aqui, tá? Se conseguir ajeitar, beleza, senão a gente vai conversando mesmo. Então a Precis, ela desenvolve
produtos e serviços, né, de equipamentos metrológicos que calibram os instrumentos industriais. 95% industrial. O que são esses instrumentos industrial? Né? São os equipamentos que medem as grandezas físicas correlacionadas à indústria produtiva, indústria de transformação. Né? Quem lembra da minha aula, eu batia muito na tecla com relação à medição de nível, medição de pressão, cálculo de pressão, cálculo de nível, cálculo utilizando a pressão manométrica para você ter uma resposta de quantidade de nível de líquido, de fluido que tem dentro de um tanque. Né? Quem já visitou a BIM aqui? O Puma, por exemplo. Poucas pessoas? Vamos fazer uma visita uma visita na quinta-feira, você guarda esse No Puma? Acho que era no Monte Alegre. Monte Alegre. Tá. Vocês vão subir em sala de controle, André? Sim, tá bom. Então o que eu vou falar aqui, vocês já vão usar lá na frente, nessa visita de vocês. A sala de controle, onde está o centro de controle dos processos industriais. Todo o processo daquela planta industrial vai na sala de controle. O que é isso? O que chega para eles lá? São os sinais de campo, sinais das variáveis físicas medidas pelos instrumentos de campo. Tá? Por exemplo, transmissor de nível, transmissor de pressão, transmissor de vazão, transmissor de pH, enfim, tudo que está relacionado à planta produtiva. Né? Não tem problema, fica de boa. Morreu, juiz. Não, deixei. Então a Precis, ela nasceu em 1989. Pena que a gente não vai. Não, tranquilo. Ela nasceu em 1989, lá em São Paulo, por um dono, uma pessoa, um engenheiro da USP. E é diretor dessa empresa até hoje. Ele tem 70 anos e trabalha até hoje como engenheiro eletrônico. Seu Vinícius, nome dele, mineiro, gente boa, inclusive, e pessoa bem simples. E uma pessoa que vislumbrou, né? Poxa, eu posso atuar nessa área e criar e desenvolver que vai dar certo. Então, uma pessoa que insistiu, estudou o mercado, né? Hoje ele é um milionário. Então, assim, eu não sou engenheiro, eu sou tecnólogo. Eu tinha curiosidade de conhecer alguém da USP, um engenheiro da USP. Como que é o perfil dessa pessoa? Então, eu conheci ele. E conheço uns 12 engenheiros da USP que trabalham na Precis, na área de desenvolvimento tecnológico. Eu digo para vocês, a minha melhor versão tecnológica, a minha melhor versão técnica é mediano perto desses caras. Esses caras são monstros. Como diria o Craque Neto, são monstros. E por quê? Os caras realmente desempenham e se dedicam àquilo que faz. Tem promoções, enfim. Tem aquela palavra, aquele jargão, né? Quer ser o sexto bom, ande com 5 melhor que você. Então é assim, né? Se eu quero ser bom, eu tenho que ir atrás de quem é muito melhor do que eu. Não é melhor, muito melhor. Então o pessoal realmente desenvolve mesmo. E a Precis, os equipamentos, né, de medição, de certificação metrológica, eles estão 100% no território nacional. Grande parte da América Latina, tá? Alguns países da Ásia, entre eles Vietnã, Malásia, Indonésia. Na China não. China não. Japão também não. São os países subdesenvolvidos da Ásia. Europa, o leste europeu,
falando de Rússia, de Ucrânia, Polônia, enfim, os países do leste, Letônia, né? França, Inglaterra também conseguimos entrar. São os equipamentos que brasileiros, desenvolvidos no país, por brasileiros, entrando nesses mercados competitivos. Né? Nesse nicho de atividade, que é o quê? São equipamentos que certificam os sinais eletrônicos dos transmissores industriais, se eles estão medindo corretamente. Bom, por que eu falei que essa visita de vocês vai ser importante para esse entendimento? Porque o operador opera uma planta baseada no sinal que ele está recebendo na sala de controle. Esses sinais vêm da instrumentação de campo. Tá? Se esse sinal estiver errado, o que pode acontecer? Além de desqualificar o produto, isso pode gerar risco de acidente. Né? Por exemplo, se eu estou operando uma caldeira, essa caldeira tem um limite de pressão de, vou chutar aí um valor de 15 kg força por centímetro quadrado. Meu transmissor está me mandando um sinal falso, um sinal de 10 kg. Mas o sinal real já está passando desse limite. Perigoso, né? Já nesses vídeos de YouTube aí, a gente já... Eu prefiro não ver acidente e tal, não gosto de ver. Mas tem muito caso, esses trash da vida aí que vê tanque simplesmente decolando, né? Voando, não explodindo, mas decolando do chão. Por que isso aí? Por erros de processo, né? Por falta de manutenção, enfim, tudo que pode estar envolvido nesse ramo. Né? Mas o que acontece? Nenhuma barreira de segurança funcionou. Para acontecer um acidente nesse porte, nesse nível, as barreiras de segurança necessárias simplesmente sumiram, cegaram. Tá? E aonde que entram vocês, técnicos, futuros técnicos, nessa responsabilidade, essa sensibilidade? Então a palestra, gente, ela não é muito técnica, é um pouco mais sensível a isso. Então um bom técnico tem sensibilidade. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Isso aqui tem que levantar a mão. Isso aqui, chefe, isso aqui está errado. Mas o que está errado? Às vezes nem você sabe o que está errado. Mas está errado. Nós precisamos rever isso aqui. Falta de uma proteção, uma montagem mal feita, alguma coisa que a indústria recebeu, um equipamento de uma empresa que montou aquilo, ó, está aqui, entregue, agora vocês vão operar. E a manutenção vai fazer a gestão de manutenção desses equipamentos. Mas a gente recebeu isso aqui, está errado, está mal feito. Tá certo? Então, cuidado com isso, tenham sensibilidade de observar o que pode fazer, o que pode dar errado. Essa é a palavra, o que pode dar errado. Tá? Sempre sejam críticos, não aceitem qualquer coisa. E essa qualquer coisa pode custar, desculpa, não é palestra de segurança, pode custar a vida, né? Que é pior. Né? Qual é o valor de uma vida? Qual é o valor de... Não tem valor. É imensurável. Não existe valor. Existe vida. Né? Então, essa é uma das mensagens que eu deixo para vocês aqui. Bom, a Precisa, ela fica na zona sul de São Paulo. Quem conhece São Paulo? De andar por lá, de metrô. Quem já foi ver o jogo do Corinthians? Eu já fui. A Precisa fica na zona sul de São Paulo, desde que foi fundada em 1989. Tá? Por pessoas, né? Ela tem vai fazer 37 anos de mercado. Tá?
operando, como eu falei para vocês, no Brasil todo, na América Latina e partes do mundo aí. Tá? Ela tem 2 unidades, uma unidade de fabricação desses equipamentos. Eu não trouxe todo, tá? O showroom, mas quem pode observar, esse aqui é um deles. Isso aqui é um calibrador de malha, é um multicalibrador na verdade, um calibrador de sinais elétricos, né? Sinais realmente, sinais eletrônicos. E essas cápsulas que vocês estão vendo aqui são células de medição de pressão. Tem 2, tem uma aqui e outra aqui, tá? Então, são células de medição de simulação de pressão, tá? A gente vai fazer uma brincadeira com ele, tá? Então, a outra unidade é a unidade de fábrica e a outra unidade é o laboratório de calibração. A Precis também, além de ser fábrica, ela tem um... O pessoal tá boa voz? Eu não gosto de falar disso aqui, minha voz já é alta, mas... Tá melhor? Se não dá muita microfonia, tá bom, André? Eu já dei uma ajeitadinha, ela tá Ah, ótima. beleza. Tá bom. Fique tava me incomodando. A Precis, ela tem um laboratório. Esse laboratório se chama Laboratório Metrológico, que ele é, a palavra se fala, ele é acreditado pelo Inmetro. O que significa isso? Acima do Prime Lab Precis, só tem o Inmetro. Abaixo dele, abaixo do Prime Lab Precis, tem os outros laboratórios RBC. Pessoal, se você jogar lá no gov.com, colocar lá Laboratórios de Metrologia Brasil, gov, ele vai relacionar uma grandeza muito grande. A grandeza, a quantidade, né? Então, as grandezas que o Prime Lab calibra são pressão, temperatura e grandezas elétricas, ou seja, corrente elétrica em tensão contínua, resistência, milivoltagem. Então, isso faz parte do escopo das variáveis físicas que a Precis certifica a calibração de equipamentos. Da própria Precis, os padrões de calibração da própria Precis e de outros fabricantes também. Por quê? Ela tem os padrões de calibração que até o Inmetro, aliás, que nem o Inmetro tem. O Inmetro é o órgão governamental que padroniza, né, todos os equipamentos e tudo que vocês imaginarem. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu não tenho esse problema, eu acredito que vocês também não têm, problema de pressão arterial. Mas a mãe, a avó, talvez tenha. Como que é o nome daquilo? Vai ganhar um bombom se souber. Esfigmomanômetro. Aquela bombinha de medir pressão. Pessoal, se aquilo estiver errado, vamos lá medir a pressão. Aquele equipamento se chama esfigmomanômetro. O manômetro. Né? Manômetro mede o quê? Pressão. Esfigmomanômetro mede a pressão arterial da nossa corrente sanguínea. Se a nossa pressão sanguínea, aliás, se nós não tivermos pressão sanguínea, nós morremos, né? Certo? Se nós estivermos em excesso, é ruim. Se estivermos muito baixo, também é ruim. Né? Então, por isso que eu falo para vocês, eu acho que vocês são máquinas novas. Eu não tenho esse problema. Sou velhinho aí, quase 50 anos, mas eu não tenho esse problema. Então, esses equipamentos, eles têm que ser calibrados, têm que ser certificados. Para quê? Para que a razão dele existir seja contemplada realmente por medição correta. Né?
Imagina, gente, o meu avô, eu não tenho mais avô, tenho mãe, só tenho mãe. Mas imagina, ela não tem problema de pressão também. A minha esposa tem. Minha esposa tem 48 anos, mas tem problema de pressão. Imagina, gente, se esse equipamento não estiver medido corretamente, o que pode fazer na vida da pessoa? Ela não se medicar, ou se medicar errado, ou não se medicar, que é pior. Né? Isso leva a perda, né? Perda de vida. Então o Inmetro ele faz essa certificação desses equipamentos no esfigmomanômetro. A Precis é fornecedora do padrão de calibração desses esfigmomanômetros para o Inmetro. Só para vocês terem uma ideia. Então são pressões baixinhas, né? 18 milímetros de mercúrio. Aliás, 180 milímetros de mercúrio. 120 milímetros de mercúrio. Quando eu falo assim, qual está a sua pressão? Desculpa, 12 por 8. O que quer dizer esse número? É 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. A pressão maior, menor. Então a diferença entre a pulsação é isso, tá? O que é essa variável? Pressão, né? Então, eu não tenho ele aqui, o Sfigmo é um equipamento bem específico, tá? Que a Precis é a maior fornecedora do Brasil para laboratórios. Tá? Hospitais utilizam isso? Raramente. Raramente. Por quê? Porque hospitais, a atividade final dele é cuidar de pacientes. Quem que faz essa certificação? Os laboratórios. Então, um dos maiores clientes também da Precis são os laboratórios de metrologia. Tá bom? Vamos lá. Quando a Precis nasceu, no final da década de 80, 89, eu tinha 13 anos nessa época. Os engenheiros, eram dois engenheiros, um engenheiro técnico, que é o Vinícius, e o outro sócio dele, que já não é mais sócio. Já saiu, é vivo ainda, mas ele não atua mais. Ele era comercial. Ela foi fazer o quê? Ela montou equipamentos para medição de sinais universais em usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, enfim. Que tipo de sinal? Sinal de milivoltagem, voltagem, corrente elétrica, para os painéis. Se você jogar no Google, painel de usina termoelétrica, painel de controle de usina hidroelétrica. São esses equipamentos, lá da década de 80, né? Final da década de 80, principalmente no começo da década de 90, que alavancaram essa empresa. Né? Começaram pequeno, realmente, mas começaram já atuando na precisão dessas medições. Então, assim, ela não nasceu desenvolvendo e criando produto, equipamento para a área metrológica. Não. Ela nasceu desenvolvendo e criando produto para medição. E a preocupação deles, dos dois técnicos, será que a nossa medição está correta? Quem que vai certificar isso para nós? Sabe aquele tino empresarial da pessoa? Poxa, mas a gente vai pagar para fazer isso? Outra empresa, por que a gente não faz isso? Vamos fazer. E começaram nesse ramo. Tá? E aí viram que para certificar o indicador analógico digital, precisava desenvolver um equipamento que fosse padronizado. Né? E aí trabalharam em cima disso também. Aí contrataram mais outro engenheiro, da USP também, o Rafael. Rafael, gente fina pra caramba, uma pessoa fantástica, inteligente. E está com eles há mais de 30 anos também. Mas não é dono, é funcionário. Rafael é gerente de engenharia. E é formado na USP. Lá em São Paulo, a USP, a parte de engenharia não fala... eu sou formado na USP. Não, eu sou formado na Universidade Politécnica.
faz parte do campus da USP. Tá? Então vamos lá. Então os indicadores de processo foram desenvolvidos, né, para essas aplicações. Então imagina, pessoal, na década de 80, década de 90, né, nós tínhamos basicamente sinais analógicos, né? Eu vivi essa época estudando, não trabalhando, tá? Mas sinais de cabeado, cabo realmente, muito cabo. Cabo, cada equipamento desse tinha um cabo. Então veja só, pelo tamanho da indústria ou da usina, a sala de controle era gigantesca. Vocês vão visitar a sala de controle da Klabin, Monte Alegre, vocês vão ver que ela é grande. Só que ela não é grande porque ela precisa de espaço, ela é grande porque ela atende todas as plantas da área de fabricação, celulose, utilidades e caldeira. São plantas gigantescas. Então ali eles recebem, eu acho, vou chutar o número aqui, 20 mil informações, ou mais de 20 mil informações de equipamento das plantas. Então realmente é grande. Agora pensa isso lá na década de 90, que não tinha sinal digital, eu tinha só sinal analógico. Cada sinal analógico precisava de um par de cabo. Imagina a quantidade. Né? Um par de cabo, imagina a quantidade. Então era gigante. Por isso que não era centralizado, era dividido. Né? Então, assim, com o advento do desenvolvimento da informação, do tráfego de informação, eles foram desenvolvendo o produto deles. A Precis foi, eu digo deles, pessoas, nosso, empresa, ela foi desenvolvendo esses produtos à medida que o advento tecnológico foi se desenvolvendo. Né? Foi desenvolvendo para a linha de Profibus. O que é o Profibus? Já é transmissão de sinal por pacote de dados, pacote de informações. Vocês já ouviram falar? Profibus? Não? Ainda não? André? A maioria do pessoal é do primeiro ano ainda. Quem que é do primeiro ano que levanta a mão? Quem que não é do primeiro ano? É do qual ano? Então já vão atrás dessas informações. Profibus, pessoal, é um nome técnico de transmissão de informação digital. Tá? Os cabos de rede que vocês ligam nos computadores, tá? É cabo de Ethernet, mas é digital também. Então são pacotes de dados, tá? O WhatsApp que vocês recebem, as informações que vocês recebem são pacotes de informações digitais, tá bom? Que trafega em que meio? Wi-Fi. Né? Tá bom? Beleza. Então já vai se familiarizando com essas informações aí, que isso é crucial. Tá bom? Tô brincando, vocês vão ficar velhos. Eu não era. E aí, pessoal, na década de 90, eu peguei, você vê quanto que eu tô velho, hein? Tô velho de vida, não. Sou jovem. Quem tem 16 anos aqui? Quem tem 15? Quem tem 14? Ramon, você tem quantos anos? 18. Hã? 18. Eu tenho uma filha de 16 anos também. E eu falo isso com ela, eu cobro dela. Eu não quero saber disso, eu só quero saber das informações que eu estou ficando. Dos likes que eu vou ter, das postagens. Pessoal, mas assim, são informações que a gente está inseridos nesse meio e a gente não percebe. Né? Então isso faz uma diferença, principalmente para vocês que são do ramo tecnológico. Bom, futuramente vão correr atrás dessas informações. Então lá na década de 90 foi lançado o primeiro equipamento para medições meteorológicas industriais. Que pena, gente.
poder estar mostrando isso aqui. Depois a gente vem aqui, tá? Então, o primeiro equipamento, gente, ele foi desenvolvido para medir pressão. Né? O que é pressão? Pressão industrial. Né? Se chama até hoje PC507. Ele é da década de 90 e a Precis está tendo um trabalho para mantê-lo em produção. Eu gosto de falar isso para vocês. Eu pensei muito em que falar nessa palestra. Falei, poxa, mas a aula vocês têm todo dia. Eu não vou dar aula para vocês. Eu quero que vocês saibam a movimentação do que acontece lá fora. Não só de conceitos tecnológicos, não, mas assim, questões assim de mercado. Né? A Precis começou a fabricar esse equipamento lá na década de 90, mas é um dos equipamentos mais vendidos até hoje. Então ela não tem mais fornecedores por quê? São placas de circuito impresso com componentes analógicos que ela comprava de fornecedor antes, que hoje ele já não vende mais. Quem que está suprindo o mercado? O Brasil não é fabricante de CIs para isso. O Brasil compra CIs, compra circuito. E quem que fornece isso para nós? China. Então, assim, estamos dependentes de mercados externos para manter um produto tão consagrado, né? um equipamento tão consagrado, que é utilizado até hoje. Até hoje. E ali tem os equipamentos, na mesma linha analógica para medir temperatura, perto do pessoal topo de costa, e os multicalibradores de sinais elétricos, né? Eu vou passar rápido aqui. Pessoal, uma coisa que foi desenvolvida, um equipamento que foi desenvolvido, vocês vão ouvir falar nisso no futuro, no desenvolvimento de vocês, são áreas que são equipamentos aplicados à área intrinsecamente segura. O que são áreas intrinsecamente seguras? Uma área que não pode ter faiscamento de energia por risco de explosão. Onde que temos isso? Plataforma de petróleo, refinaria de petróleo. Né? Basicamente isso. Tá? Plataforma de petróleo, se tiver um risco de incêndio, início de um incêndio lá em alto mar, o que vai fazer? Tem os protocolos de segurança, sim, mas o protocolo principal é evitar esse risco de propagação. Então, os equipamentos instalados são baixa tensão, baixíssima, não é sinal. Os sinais de transmissão não são elétricos, né? São sinais digitais, que não tem calor, que a eletricidade, a transmissão de corrente elétrica gera também calor. Né? Na física, aí, vocês estão estudando aí geração de efeito Joule na transmissão de corrente elétrica. Quem já viu isso? Já viram? Show. É isso aí. Então, a Precis também desenvolveu esses equipamentos para calibrar esses transmissores dessas áreas intrinsecamente seguras. Tá? E aí também ela foi bem rida nessa época, foi estudar os equipamentos externos, né? Alemanha, Estados Unidos, que já são nações desenvolvidas e muito maduras com relação à indústria, foram fazer um tour por essas regiões e verificar o que funcionava, o que eles atuavam lá. O Precis foi estudar equipamentos e trouxe para o Brasil algumas tecnologias e desenvolveu aqui. Então, uma delas foi o banho térmico. Né? O banho térmico
são equipamentos para calibrar sensores de temperatura, para medir temperatura, sensores que medem temperatura no ramo industrial, né? Por exemplo, uma caldeira, que produz vapor, ela necessita aquecer a água e produzir o vapor, né? Panela de pressão. Eu posso aquecer essa água do jeito que eu quero? Não. Tem que ser controlado, tá? Uma temperatura controlada, enfim. Então, esses equipamentos foram desenvolvidos para calibrar os equipamentos desses transmissores industriais, transmissores de temperatura, tá? Que é uma das variáveis mais complicadas do ramo industrial, mais complicada de si. Ela é muito lenta, o tempo de resposta é lento. Eu não sei se eu fiz isso com vocês, com as experiências utilizando água em ebulição e gelo. Eu fiz isso? Eu acho que eu não fiz, né? Com as outras turmas eu fiz. Acho que não deu tempo de fazer com vocês. Mas é interessante a gente verificar o quanto que demora para se chegar. Por exemplo, qual a temperatura da água em ebulição? 100 graus. Isso é nível do mar. Nós estamos um pouco elevado ao nível do mar. Então a nossa temperatura para ferver uma água para fazer café é um pouquinho menos de 100 graus. 98,9 graus, não é nem 99. Aqui na nossa altitude. Tá? Pessoal, falando nisso, eu não sei quanto tempo já foi, você fala para mim. Falando nisso, ela precisa desenvolver um software, não é só desenvolvedora de equipamentos, também desenvolve software. Ela desenvolveu um software chamado Isoplan. O que esse software faz? Já é uma engenharia de software, engenharia de desenvolvimento de TI. Vocês viram bem? Partiu de um eletrônico, um engenheiro de eletrônica, se juntou com outro engenheiro de eletrônica e foram desenvolver equipamento eletrônico. Então, olha o tino do negócio. Precisamos ter um software de gerenciamento dessas calibrações e vender isso para os nossos clientes, para eles organizarem o valor, os dados, das informações que eles estão gerando dentro das suas indústrias. Eu sempre falo uma informação que o valor verdadeiro, ele tem valor, não é só engenheiro não. O valor de uma informação, ela tem que ser verdadeira. Por quê? Como eu falei, isso pode gerar perdas de qualidade, perdas de produção e também pode gerar uma segurança, que é pior ainda. Então, a partir do momento que eu gero essas informações, capturo essas informações e certifico que elas estão corretas, estão medidas corretamente, o que eu vou fazer? Eu vou guardar essas informações em papel. Eu já passei por isso, já guardei em papel. Não é feito mais dessa forma. É feito como? Digitalmente em nuvem de armazenamento. Perdão. Com quem que organiza isso? Nós precisamos ter super servidores de armazenamento de informação. Nós não necessitamos mais isso. Algumas empresas ainda têm, porque é caro você manter uma assinatura com uma nuvem, com um player aí da Amazon, eu não lembro dos outros, mas a Amazon é um dos maiores player de administração de nuvem de informação. Então hoje, eu só preciso ter um link de acesso
a minha senha e buscar essa informação na nuvem e baixar para mim. Ah, esse equipamento foi calibrado na data tal, no dia tal, no horário tal, pelo técnico fulano de tal. Ele gerou essas informações estão corretas e foi gerando um certificado atestando que esse transmissor de campo está correto, porque o meu padrão de calibração certificou isso e armazenou no software de calibração da Precisa, tá? Se chama Isoplan. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo aonde que eu estou? Eu estou dando voltas aqui, mas estou chegando em pontos estratégicos de coisas que vocês estudam em sala de aula, e hoje, para vocês enxergarem isso, o que a gente, nós, profissionais, vocês, futuros profissionais, vão exercer. Tá? Então, assim, a qualificação das informações realmente tem que ser precisa. Né? O que eu falei aqui? Falei de eletrônica, falei de desenvolvimento, falei de mercado, falei de software, falei de organização, falei de mais segurança. Então, assim, gente, eu espero que eu esteja alcançando esse objetivo, né? De trazer essas informações, como de plantar sementes no futuro aí. Vamos lá? Eu tenho mais algumas informações aqui que vocês não estão enxergando. E aí veio a dita cuja da indústria 4.0. Puxa vida, né? A gente estava tão tranquilo lá atrás, né? Com que hora? Temos até que hora? 5h04. Até às 17h40. Tá. 17h50. Não, já vou terminar. Pessoal, a gente estava tão tranquilo com a eletrônica analógica, com melhor ainda assim o celular para o professor na sala de aula, os alunos prestaram atenção, né? E aí veio o advento tecnológico, né? O tráfego de informação muito rápido, instantaneamente, com figuras e informações, e isso transmitido de forma muito rápida, muito precisa, enfim. Mas estou falando só dos celulares? Não, gente. A indústria também. A indústria foi o advento disso. Tá? E aí, o que é preciso fazer? Vamos ficar lá naquele mercado? Lá naquele mercadinho? Lá naquele mercadinho de bairro? Pegando fiado, assinando um caderninho? Acho que vocês nem sabem o que é isso. André, você viveu isso, André? Então, gente, não tem como, a gente não volta mais para trás, a gente só desenvolve. E o Brasil, por ser uma potência crescente, realmente a gente tem que aceitar. Eu digo, eu mais antigo, eu tenho que estudar muito isso. Tem que estar constante atualização para não cometer o erro de achar que está tudo certo, está tudo bem. Não, tem tecnologia nova e precisamos evoluir. Ainda bem que vocês estão chegando, né? Então, aí vem esses adventos da evolução tecnológica e é preciso, nós precisamos desenvolver uma linha que vai atender a indústria 4.0. Pessoal, quantos pilares tem a indústria 4.0? Ramon, chuta o número. Professor André, pode falar. Eu já vi isso aí, não me recordo. Não é pegadinha do Faustão, tá? Oi? 9. Eram 6.
9 pilares. Um deles qual que é? Comunicação sem fio, sem cabo. Outra delas é o Cyber Security. Outra delas, pessoal, eu não sei todas, eu sei o número. Internet das coisas, IoT. Certo? Vocês conseguem comunicar uma máquina de lavar com o celular? Vocês conseguem acender uma lâmpada com o celular? Quem tem a lâmpada da Amazon aqui? Você tem? É só pelo celular ou pelo controle? Pessoal, vocês estão entendendo que não tem mais como a gente voltar para trás. Em 1996, quem era nascido aqui? O professor André era uma bebê, né, professor? 1996, 96 não, 97, eu fui fazer escola técnica em Santos, São Paulo. Eu estava sentado com vocês. Aí um senhor careca, chamava-se o professor Benedito. Ele era um senhor magrão, meio moreno e carequinha, eu lembro bem dele. Não sei se ele é vivo ainda. Ele perguntou assim para nós, uma sala cheia, estava mais cheia do que aqui. Quem de vocês já navegou nas ondas da internet? Ele chamava ondas da internet. Ondas de rádio, né? Acho que umas 2 pessoas levantaram a mão. Uma sala de 200 pessoas. Ele falou assim, em menos de um ano, 100% dessa sala vai estar navegando nas ondas da internet. Vocês entendem pegar uma onda da internet? É conceito lá atrás. Ondas de rádio. E o navegar é navegação mesmo. Procurar coisas. Hoje a gente se fala entrar na internet. Nem se fala mais, né? Nem se fala mais. Quem entra no Google? Quem usa o Google aqui para tudo? Nem existia, gente. Eu usava o Alta Vista. Você já ouviu falar? Era um navegador da maior credibilidade que tinha. Era um timão. Você já viu? Eu sei. Era um Alta Vista. E ele não mentiu. Dali a meses, a escola recebeu computadores, recebeu toda a infraestrutura para a internet discada. E demorava demais para entrar naquilo lá. Mas e hoje? Né? Pessoal, vou fazer uma pergunta. Quem não tem celular? Smartphone? Quem nunca se vê na vida sem celular? Quem pode falar assim, eu não preciso mais do meu celular hoje? Pode falar. Vocês não precisam mais do celular. Quem sabe viver sem o seu celular? A amiga da minha filha falou, eu não sei viver sem o meu celular, eu vou morrer. Não vai nada. Pessoal, então, a gente fala brincando aqui, mas o advento tecnológico, prático é isso. Ele está inserido, gente, no nosso dia a dia e nas indústrias muito mais ainda. Vocês vão ser futuros profissionais da indústria. Pessoal, sejam bons, sejam acima da média. Por quê? Porque o advento não para, a evolução não vai parar. E quanto mais conhecimento você absorver e trabalhar com isso, você vai se dar bem. Você genericamente vai estar muito bem. A vida não é feita só de sonhos, não, é feita de trabalho. Existe até um jargão de filme. Ela não... Como é que é o nome, meu Deus? Ela é inevitável. É o que Thanos falou isso, né? Eu sou inevitável. Então, assim,
fazendo corretamente, inevitavelmente você vai se dar bem. Tenha certeza disso. O Thanos falou isso. Sábio, saudoso Thanos, né? Ele virou pozinho. Pessoal, então com o advento da indústria 4.0, a Precis, ela correu, ainda corre, tá? Para desenvolver essa tecnologia dos equipamentos dela, né? Isso aqui, gente, é um equipamento de uso de calibração de transmissores industriais, porém ele navega na internet também, tá? É um equipamento industrial que recebe informações. Se eu precisar entrar na internet aqui, ele também faz. Ele é o IoT, ele tem a propriedade do IoT, Internet das Coisas, né? Com o meu celular, a nível remoto, eu consigo saber o que está acontecendo. Se você estiver calibrando isso aqui lá na China, eu entro no IP dele e consigo saber o que você está fazendo, tá? Isso já é realidade, né? Não é algo nosso, coisa de outro mundo. Só que assim, é uma tecnologia em desenvolvimento para nós. Ainda é, né? Por quê? Porque nós temos essa tecnologia em processamento nos equipamentos, mas nós ainda não temos a infraestrutura necessária para isso. Gente, não é crítica, tá? André, não é crítica. Isso, entendeu? Então assim, não é crítica, eu me coloco nisso também. A gente vende tecnologia. Opa, não tenho tecnologia, mas eu tenho isso aqui. Eu consigo me virar com isso aqui. Não, eu. Você, vocês. Isso é desenvolvimento. Isso é segurança. Não vou conseguir fazer mais nada da minha vida se não tiver isso aqui. Consegue sim. Se não tiver isso, tiver aquilo, consegue sim. Pode ter certeza que consegue sim. Eu não falei para vocês que tem um equipamento lá da década de 90 que é isso aqui. Tem a mesma exatidão, faz as mesmas coisas. É igual o celular tijolão e o celular, o iPhone 17. Não tem aquela música lá, eu vou trocar meu celular por Nokia tijolão? É Nokia? É do Jorge Matheus. E ela não vai ter, mas eu vou fazer o meu também, sabe? Ninguém vai saber de mim. É isso aí. Gente, esse equipamento lá da década de 90 faz... O Nokia tijolão liga. O iPhone também liga, mas ele faz milhares de outras coisas. Então aquele faz, ele pega sinais de transmissores de processo, faz cálculo de erro e tem capacidade de mandar essa informação para o software Isoplan, armazenar aquelas informações, aqueles valores coletados. Isso aqui também faz. Só que ele faz muito mais. Mas o mercado nos obriga a manter aquele equipamento em fabricação. Para quê? Para atender as necessidades do mercado, que ainda vende. Como é que eu vou simplesmente tirar? E aí? Eu estava em Porto Alegre, semana retrasada. O professor André sabia que eu estava lá, eu acho que o Ramon também sabia, né, Ramon? Estava fazendo um trabalho lá com as petroquímicas, na região lá, na região de Porto Alegre. Aí a gente foi visitar uma empresa do ramo de serviços, prestadora de serviços. E essa empresa falou assim: pelo amor de Deus, não tire de circulação o calibrador PC507, aquele lá da década de 90. Por quê? Porque o pessoal que a gente contrata para nos apoiar são tudo gente mais velha, já aposentado, eles não sabem trabalhar com isso aqui, eles não querem. Se eu der um cara disso aqui para eles trabalharem, eles falam que não é mais. Só sabe trabalhar com aquele tipo. Então são conceitos culturais também, né?
Pessoal, eu vou falar um pouquinho. Poderia estar falando mais. Quando eu falei laboratório de calibração, de certificação de informações de padrão lá em São Paulo, CIS, eu esqueci de falar. Ela é um laboratório que recebeu o selo de estação gravimétrica pelo Observatório Nacional do Brasil. O que quer dizer isso? Em alguns pontos desse laboratório foi medido a aceleração da gravidade local. Então ela recebeu esse selo, que aquele ponto, exatamente aquele ponto, aqueles pontos tem a gravidade, a aceleração da gravidade da Terra medido. Para que serve isso, gente? Para certificar a calibração de pressão. Então, a USP, quando é necessário fazer algum teste de pressão, ela solicita o uso dessa. Eu achei aquilo fantástico. Qual é a aceleração da gravidade, da força gravitacional que nos prende na Terra? Exatamente. Só que tem variações, tem pontos que variam na escala, no 0,1 atrás. Então é utilizado isso. Para o quê? Para certificar realmente que a calibração dos equipamentos que chegam lá para ser certificados tem esse. Além do mar, não é nem adendo, né? É certificado realmente pelas instituições governamentais. Ou seja, o Observatório Nacional, ele é uma agência vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? E o IMET também é uma agência que está vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E a Precis é prestadora de serviços meteorológicos para essas agências também. Então, assim, eles necessitam de nós, empresa privada, também. Então, é o lance do público-privado, né? São as parcerias, as PPPs, né? Parceria público-privada no ramo tecnológico. Importantíssimo. Super importante isso. Tá? Para quê? Para desenvolver esse país. Né? Nós precisamos disso. A Precis também ela tem mais a base institucional, uma van. Essa van é uma home, vamos dizer assim, é um motorhome, né? Que foi desenvolvido no laboratório dentro dela. Essa van viaja o país inteiro, gente. Essa van, aonde tem estrada, porque o nosso país ele não é tão capilarizado com estradas, né? Boas estradas. Nós temos ligações em todo o sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e região norte não. Infelizmente, em região norte não temos tantas estradas. Então essa van já viajou por praticamente todos os estados do nordeste. Do sudeste, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. E agora faltava ela fazer o tour do sul, onde eu estava presente, vocês viram lá, né? Nas 3 semanas atrás. Nós ficamos 2 semanas rodando lá, na região de Porto Alegre. Né? Entre elas, nós fomos na Petroquímica Exxon, na Petrobras de Canoas, a CMPC, que é uma concorrente da Clabin, é uma Clabin do Sul, que fica lá em Guaíba. Nós fomos lá no Rio Guaíba, que parece um mar enorme de um rio. Passei em frente os estádios do Grêmio, do futebol porto-alegrense, do Beira-Rio, do Inter. Essa parte turística, né? Não é um trabalho.
Não comi churrasco gaúcho, não sou muito chegado, gosto do nosso aqui. Mas enfim, essa van não é trabalho, é uma institucional. O que ela faz? Ela divulga, né, dentro das indústrias a metrologia, a importância metrológica, a cultura metrológica. Tá? Por exemplo, gente, vou falar uma coisa aqui. Todo mundo tem relógio de pulso? Todo. Vocês veem a hora por onde? Celular. Tá. Pelo celular, vocês sabiam que a hora visto pelo celular de vocês, todos os celulares são precisos. Não tem desvio nem de microsegundos. Por quê? Porque o ajuste do horário é pela internet. Mas quem tinha relógio de pulso, a corda? Então, por exemplo, estou falando da minha época. Eu olhava no meu relógio, estava lá, vou chutar o valor, 17,5. Qualquer um outro não estava 17,5. O que gera isso? Qual relógio está certo? O meu? Teu? Bom. Está 17,5, o outro 17,6, 17,4. 17,5 e 30 segundos, 17,7. Qual que está certo? Nenhum? Não pode. O que gerou isso, gente? Gerou uma incerteza. Né? Então, gerou uma incerteza de medição. Qual relógio está certo? Né? Então, por que, olha, culturalmente, por que se deixou? Eu não uso relógio, não uso porque eu não gosto. Mas eu preciso ver horas? Preciso. Por onde que eu vejo? No celular. Mas critico que eu acho bonito até. Mas a finalidade dele não é só enfeite, é eu olhar horas. Então eu olho por onde me dá a precisão de medida pelo celular, que é atualizado pela internet. Porque vai estar correto no meu e vai estar correto no de vocês. Se você desligar o celular, tirar a bateria e colocar ele amanhã e entrar na internet, a primeira coisa que ele vai atualizar é a hora. Isso se chama o quê? Precisão de medida. Tá? Pessoal, eu ia fazer uma prática com vocês, mas eu ia precisar do telão aqui. Vai ser difícil fazer isso hoje. Eu precisava da tela. Eu vou combinar com vocês. Vocês são o primeiro ano e o terceiro. Quarto? Hã? O quê? Do primeiro? Quarto? O que você está fazendo aqui? Vai pra lá, menina. O quarto ano é o último, não? Ô, gente, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Não vou fazer de qualquer jeito. Preciso fazer essa prática de uma forma que vocês entendam. Eu vou fazer ela. Eu vou me comprometer e voltar aqui, a gente fazer junto isso. Quando esse cara estiver acordado. Eu vou estar aqui. Pode ser? Eu não tenho condição de eu fazer isso aqui com 2, 3 anos depois vir mais, tal. Não tem. Eu ia fazer essa comunicação sem fio e fazer uma calibração automática, sem eu manipular, enfim. Eu iria programar o calibrador para ele próprio fazer essa calibração. Eu preciso de uma atenção mais segura. Ou posso fazer em sala de aula também. Pode ser? Nos comprometemos a isso. Eu vou estar sempre por aqui. A gente vai se conversando. Não tem condição disso, eu preciso realmente. Para quê? Para chamar a atenção da necessidade dessa observância. Tá? E não vai ser possível fazer. Tá bom? Pessoal, então,
Eu espero que tenha colaborado bastante nessa semana, nesse início, nessa abertura da automação, semana de automação de vocês. Eu fico bastante feliz em saber que tem um quórum bem bom, né? Vocês não estão aqui por obrigação, por chamada, por presença. Eu tenho certeza absoluta que vocês estão realmente com sono, inclusive, mas estão aqui seguros e sabendo o que querem da vida, né? A mensagem é essa: não façam nada por fazer. Aproveitem o tempo de vocês, aproveitem a energia de vocês, ganhem com isso, não só dinheiro. Dinheiro é resultado. Ganhem o mundo, ganhem. Uma coisa que eu vou falar: não existe só as empresas local, existe um mundo afora aí. Temos que ter coragem para navegar em mares desconhecidos? Sim, temos que ter. Esse Brasil, gente, é muito grande, é muito forte. Eu tenho viajado bastante nesses últimos 4 meses, aí, 3 meses. Deu certo? Ele está funcionando, ele está uma imagem. Mas ele estava assim agora. Então, liga para mim. Eu tenho viajado bastante nesses últimos 3 meses, eu tenho estado bastante ausente da minha família. O pessoal que teve aula comigo em 2023, eu não moro mais em Telemaco Borba, tá? Hoje eu moro em Guarapuava, em função de transferência de trabalho da minha esposa. Por que você não leu antes aqui? Estava bem quietinho lá, né? Estava bem quietinho lá. Então, eu não moro mais aqui, mas assim, vou estar pela região, né? Um dos grandes clientes da Precis é o Grupo Klabin, que mira também, Klabin, Liquidiar ou Air Liquid, alguma coisa assim. Mas estarei por aqui, né? Sempre que estiver por aqui, a gente sempre vai estar em contato aqui, tá? Como eu estava falando, o Brasil é grande, o desenvolvimento das indústrias também, a gente espera que melhore, né? O pessoal reclama de investimento, enfim, mas tem muita área para profissionais da automação. Eu ainda não conheço região sudoeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Nordeste, mas posso dizer por onde eu andei, eu posso dizer que pessoas boas, muito boas de conhecimento, ainda falta no mercado. Obrigado. Tá bom, agora eu vou passar rapidão, tá? Já falei tudo, agora vocês só vão ver a imagem, tá bom? E vamos fazer essa apresentação da parte prática. Quem me enxerga? Tem que ficar lá mesmo. Se entrar na tela cheia, né? Mas daí. Pode ter tela cheia. Senão não aparece. Não pode ser dela cheia. Tá bom.
Pessoal, essa aqui é da CMPC, lá em Guaíba. Essa é a van que eu falei para vocês. Aquele cara mais bonito ali do meio, que sou eu. A CMPC, só uma informação importante. A CMPC lá de Guaíba, lá do Rio Grande do Sul, está montando uma nova indústria de papel de celulose, com investimento de 24 bilhões de reais no interior do Rio Grande do Sul. Tá? Para startar isso em 2030. Então, mais fonte de trabalho aí no futuro. Tá? Vamos lá. Isso aqui é Petrobras, lá em Canoas, tá? Todos os funcionários da Petrobras. Isso é dentro da van. Tá? A gente chama ela de lab móvel. Tá? Então, todos esses equipamentos ficam dentro dela. Parte dos equipamentos, né? Não são todos. Então, a gente faz algumas simulações internamente e tal. Isso, o couro, né? São técnicos de indústria. Tá? Só que o Rio Guaíba. Alô, o Rio Guaíba. Fiz questão de tirar essa foto aqui. Aonde a lagoa lá, né? Essa parte que a gente está aqui é Guaíba, do outro lado é Porto Alegre. E aqui a gente está no restaurante. Região bonita. Pessoal, sigam-nos nas nossas redes sociais, por favor. Alguém? Instagram, YouTube, LinkedIn, né? Tem diversas informações pertinentes ao que eu estou falando hoje, né? Com relação a calibrações, a padrões, enfim, tudo que é o desenvolvimento tecnológico, especificamente nesse nicho de atividade, tá? Que é bem específico. Eu vou achar isso aqui em outras literaturas. Então tá bom. Deixa eu só fazer a prática aqui e aí a gente já se despede. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu estou simulando aqui, eu vou deixar ele aqui do lado, um transmissor de processo, um transmissor de campo, um transmissor de temperatura. Tá? O que ele faz? Ele mede a temperatura. Só que eu retirei ele lá do processo e eu vou fazer uma simulação se o sinal de saída dele está medido corretamente. O que é isso, gente? Eu estou gerando informação, gerando sinal de resistência, eu estou simulando um sensor chamado PT100, um RTD. Pessoal vocês vão ter essa aula ainda. Professor André, professor Túlio, vai dar essa aula para eles. Eu não sei, eu acho que o Flávio, né? Instrumentação, André, RTD, bata nisso. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simulando um sinal de resistência para a entrada desse transmissor e a saída dele vai ser um sinal de 4 a 20 mA. Esse sinal vai subir para os controles dos processos no ramo industrial. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simulando se esse sinal está medido corretamente. Esse equipamento vai fazer os cálculos de erro, tá? E o erro mais incerteza. Eu falei sobre incerteza agora há pouco. É um conceito metrológico, tá? Não vou me estender muito nisso, porque realmente é bem específico. Tá? Certeza de medição. Mas eu vou fazer uma simulação aqui. Percebam aqui, pessoal. O que eu tenho aqui? Conectado ao meu computador. Um roteador. Tá? Então já estamos falando de comunicação de dados. Tá? Eu já estou misturando eletrônica com comunicação de dados. O que eu tenho aqui? Eu tenho um equipamento
padrão de calibração de uso metrológico. Ele é um híbrido entre eletrônica analógica e a eletrônica já nos padrões da metrologia 4.0, né? Ou seja, ele é um IoT, ele já está embutido na internet das coisas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele comunicar. Eu já consegui espelhar essas informações de tela na minha máquina. Espero que dê tudo certo. Então o que já está acontecendo, né? As informações que estão ali, estão correndo ali, no meu padrão de calibração, ele está comunicando com o meu notebook, né? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fechar essa tela. Eu vou ler exatamente o que está acontecendo ali, tá? Ou seja, eu estou aplicando 100 graus Celsius e estou lendo a faixa de 20 mA, que é o máximo de corrente elétrica. Agora eu vou aplicar o quê? 0 graus Celsius em valor numérico, e essa corrente vai cair a 4 mA. Por quê? Porque é o padrão, é uma faixa de calibração, é uma faixa padrão de sinal, né? Internacionalmente conhecida, né? É um padrão isso aqui também. Ele demora um pouquinho a atualizar, mas já está atualizando, tá? Então eu estou espelhando, sem cabo, sem nada, somente com uma comunicação com antena mesmo, antena de alta frequência, com antena de Wi-Fi, né? Com o meu computador, com o meu dispositivo móvel. Poderia ser no celular? Também poderia, tá? Mas poderia ser num tablet? Também poderia, mas estou fazendo no meu notebook. Agora o que eu vou fazer, né? Eu vou minimizar isso aqui. Eu vou abrir o software de calibração, Isoplan. Então esse é o software de calibração desenvolvido no Brasil pela empresa Precis, tá? E o que eu vou fazer aqui? Bom, se eu quero calibrar aquele transmissorzinho de temperatura, que é só esse carinha aqui, é só isso aqui, ó, mais nada. Ele tem um tag. O que é esse tag? É uma informação que eu preciso ter para ele, né? Mas antes disso, eu vou utilizar um padrão de calibração, meu certificado padrão. O que é esse certificado? É um número padrão cadastrado dentro do meu sistema de calibração. E deixa eu ver aqui. Eu acho que esse cara aqui. O modelo desse equipamento é um tipo do equipamento, tá? Do equipamento de calibração. Opa, alô. É um Isocal MCS 15, esse é o modelo dele, com esse número de série, e o padrão cadastrado é 0821. Muito obrigado. Vamos ver. Não é esse cara aqui, esse outro. Não é esse aqui também. Esse aqui. E a corrente que eu vou ler, a corrente vai ser a corrente de entrada no meu padrão, tá? Então já tenho o meu padrão, o padrão que eu vou utilizar, né? Esse cara aqui. Então aí eu posso minimizar e aí eu vou escolher o tag. Qual que é o tag? Eu tenho somente 2 tags cadastrados aqui. Um deles é o meu transmissor de temperatura. Eu tenho um transmissor de pressão com PT, Pressure Transmitter, e tenho um TT, transmissorzinho TT, Transmitter, Temperatura Transmitter, né? Que é esse cara aqui, que está ali, né? Conectado a ele. Então vamos lá, qual é a função dele? Transmitir temperatura, o intervalo, eu já fiz uma calibração nele, eu já simulei isso. O instrumento está aqui, calibração. Eu vou fazer uma geração de calibração com o equipamento da Precis
e a leitura, ou seja, eu vou gerar sinal de resistência com o padrão da Precis na entrada do meu transmissor de pressão de temperatura, e a saída eu vou ler também no meu padrão de calibração Precis, que é essa caixona grande que vocês viram aqui. Tá? Então vamos lá. Estratégia, eu vou fazer uma vez a preliminar, né? Eu vou ler de 0, 50 e 100 graus, eu vou gerar essas temperaturas aqui, 0, 50 e 100 graus, com um critério de aceitação em mA de 0,8 mA, ou seja, se não tiver dentro desse critério, ele vai me dar que está errado, então tem que estar, vejam que eu deixei bem justo, né? Ou seja, erro praticamente zero, né? E a calibração final, eu vou fazer 3 vezes isso aqui, ou seja, vai ser 9 pontos. Aqui foi uma vez, vezes 3, vai ser 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 3 é 9. Então vai ser 3 vezes o 0, 3 vezes os 50 graus e 3 vezes os 100 graus. Vão ser 9 pontos, vou repetir 3 vezes, tá? Então vamos lá, criar a calibração. Pessoal, olha a mistura agora do sistema de informação, tá? Do sistema de informática com a eletrônica, né? O que vocês estão vendo aqui? O endereço de IP, né? O endereço de IP, que é esse, o 104, é esse mesmo, 405. Deixa eu só ver aqui qual que é esse endereço. Eu acho que é esse, não foi o outro, daí eu faço de novo. Vamos lá. Pessoal, tudo que eu criei, o que é download? O que significa o termo download? Baixar. Todo mundo concorda? O que nós vamos fazer? Eu vou baixar as informações aqui para o meu calibrador. Criar a calibração para o tag TT001? Sim. Vamos ver se deu certo. Oi? Pessoal, a gente sabe que tem alguns alunos que tem que pegar um ônibus. E esses podem ir até o ônibus. Quem tiver interesse em verificar, ver aqui, senta aqui na frente e vamos assistir o finalzinho aqui da apresentação do professor. Tá bom? Já está terminado, pessoal. Vamos assistir no final. Aqueles que moram aqui em TV. Vamos lá? Eu vou pegar essas informações. Agora eu estou entrando lá no meu calibrador. Vou ver as tarefas que eu tenho. Eu vou explorar a tarefa. Estou entrando nele ali. E não tem tarefa aqui. Deu erro. Eu não trouxe. Foi você que fez ele aparecer, cara. Deixa eu pegar o padrão correto, que não é aquele mesmo. Esse cara aqui. Mas o que ainda cara que pegou como 21. Esse cara aqui. Pera aí. É o padrão que não está batendo. Mas eu vou. Esse cara aqui. Vamos lá? É isso aí. Padrão de calibração. Aqui. Saída não entrada. Opções de calibradores. CS15. Mas não é esse aqui não. Certo. Padrões.
acho que é esse aqui mesmo. 23 opções. É esse aqui. Agora vai dar certo. Então é aquele padrão. É o padrão que eu tinha selecionado errado. Ok, então agora eu vou dar esse endereço. Esse endereço tem que estar a mesma máscara de rede para o meu padrão de calibração. Então eu vou pegar o cadastro está aqui. Esse MS15, esse aqui, esse cara aqui. Esse cara aqui, peraí. Esse cara aqui. Download para o calibrador. Criar. Vamos ver se deu certo. A calibração PD. Sim. Deu certo. Beleza. Já baixou lá. Agora eu vou entrar nele aqui novamente. Eu vou ver a quantidade de tarefas que eu tenho para fazer de calibração. Eu estou entrando no meu calibrador, tá? As tarefas. Explorar as tarefas que eu tenho. Está aqui, ó. É o DT001. Aguardando. As tarefas que estão aguardando a ser feita. Detalhes da tarefa, criada dia hoje, né? Que horas que eu criei, não tem horário aqui, mas um dia somente. Vou dar um OK. Ele vai fazer uma preliminar. Vou iniciar essa calibração. Eu vou colocar meu nome aqui. Quem está aí? Ramon está aí? Eu tô. Vou colocar Ramon aqui. O Ramon. Ramon. Vou mandar já você, Ramon. Temperatura ambiente 25 graus, umidade 50 graus, isso aqui é padrão, tá? Então, como eu tenho um critério, um erro 0,5%, do SPAN, ele vai ter que trabalhar com uma faixa bem curta de erro. Vamos ver se ele está calibrado. Se ele estiver calibrado, não tem problema nenhum. Ó, ele está fazendo a calibração automática, ó. Ele vai gerar 5 segundos em cada ponto. 50%. Eita. Olha, já fez. Então a preliminar ele já fez, tá? Então vamos ver aqui, vamos ver o erro que deu. Ó, quando eu gerei 0 graus, eu gerei 0 graus, né? 0 graus, eu gerei um sinal de resistência, mais equivalente a 0 graus. O esperado de ler em corrente era 4,1234 casas após a vírgula, 4 mA. Quanto que ele leu? 3,9915. Pessoal, isso deu um erro de 0,085 mA a menos. E a aceitação era 0,80. Com 0,0800. Então ele foi aceito. Se não tivesse sido aceito, o que ele ia fazer? Ele ia pintar em vermelho isso aqui. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a final agora, que são mais pontos. Vamos pegar ele aqui. Vamos fazer a final agora. Vamos iniciar. As fontes quer dizer como deixar. Vamos iniciar. Aí, vou colocar aqui. Quem ficou mais aí? Ramon? Quem mais? Eu não lembro os nomes, posso colocar aí. Fala o nome aí. Um nome feminino. Isa. Pode ser sim. Vou sair daqui. Vamos lá, agora ele vai fazer vários pontos. Ele vai começar com 0, 5 segundos. Ele já vai lá para 12 mA, que é os 50 graus. Em 5 segundos ele estabiliza. Ele vai para 100 graus, que é 20 mA. E vai fazer mais 2 vezes isso aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Essa é a tolerância, limite superior, que ele pode errar, né? Esse erro, limite superior e limite inferior. Então, esse aqui é a faixa média. Está super calibrado. Eu só estou coletando, só estou confirmando as informações para armazenar. Ok. Vamos ver lá? Só que ele tem, para a gente enxergar, tem que sair daqui e verificar lá na final.
Ó, afinal, ele fez 3, 3, 3. Deu erro? Dentro do esperado? Não, né? Tá bem certo. Beleza? Agora vamos, só para me concluir, esses valores ficam assim, dessa forma? Não. O que eu tenho que fazer agora? Opa, peraí. Deixa eu só fechar isso aqui. Deixa eu fechar aqui também. Vamos pegar aqui. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa tarefa e jogar ela, explorar tarefa, e jogar e trazer ela daqui para o meu computador. Ele já foi feito. Vamos ver as executadas. Opa, foi feito. Eu vou entrar nela novamente no tag. E vou dar o quê? Vou dar um OK. Ele tem um delay, tá? Vou gerar essa documentação. Eu vou vir aqui, vou dar um PDF, vou ver ele de forma como um PDF. Posso imprimir isso aqui também. Posso armazenar. O que ele fez aqui? Ele gerou um certificado. Vamos pegar aqui no Isoplan. Pegar os resultados de calibração, tag. Peguei esse aqui que eu fiz ele agora. Calibração com upload mais recente. Acho que esse aqui. Esse aqui. Vou subir ele. Condições, upload recente. Vou pegar o relatório padrão. Resultado geral. Vou mostrar isso para mim. Relatório padrão. Estratégia. Ele foi utilizado com NTD de 0 a 100 e foi lido uma corrente elétrica de 4 a 20 mA. O ambiente, o laudo foi aprovado, a calibração foi preventiva e o laudo final também foi aprovado. A assinatura, eu vou assinar o meu nome, 4321. O operador foi o Ramon e a Isa, mas a responsabilidade pelas essas informações é o responsável meteorológico, 4321. É o responsável meteorológico, a pessoa que recebeu esse treinamento para fazer essas. Deixa eu ver aqui. Primeira calibração está aqui. Esse certificado que eu queria que vocês vissem. Nome, Instituto Federal de Tecnologia. Programa download. Guarde. Salvar. Vamos ver se ele apareceu lá. Fez até um show pirotécnico. Ele gerou um certificado aqui, pessoal. Quem quiser chegar aqui para ver, pode me chegar aqui perto. É melhor. Esse certificado, gente, ele vai ficar armazenado em nuvem, tá? É um certificado realmente que é aquele que você vai para. Tá? Então, assim, esse é um documento legal. Aparecendo também agora. Aparecendo tela. Então, esse é um documento legal, tá? Que certifica que esse equipamento está sendo... Pessoal, a palavra não é manutenção, ele está sendo feito mantenimento dessas informações, tá? Isso aqui é um documento que ele é auditado, tá? Quem que audita isso? Auditores. Inclusive é pago para fazer isso, para dizer que os processos industriais de fabricação estão corretos. Porque a partir do momento que a empresa, a indústria, tem um selo de qualidade, ela certifica para o mundo que a produção dela está certificada. A Klabin vende o quê? Papel. Papel para envase de leite, né?
Também produz o quê? Produz celulose. Celulose para fabricação de fraldas, absorvente, o que mais? Basicamente isso, tá? Aí eles vão perguntar, os processos de medição dos instrumentos, das variáveis, estão corretos? Estão. O que comprova isso? Eu tenho os técnicos de metrologia que fazem essa informação. Aonde que está isso aí? Está no meu sistema de gerenciamento de calibração. Aqui. Isso que ele quer ver. Qual é o padrão que foi feito? Foi utilizado? Foi utilizada essa faixa, foi utilizado uma entrada de RTD, ET100, equivalente de 0 a 100, tá? Valores de resistência que me dão esse sinal de 0 a 100 graus. E a leitura foi feita onde? Leitura de corrente de entre 4 a 20 mA. Tá? Quem fez? O modelo do instrumento é um fabricante da Yokogawa. Quem que fez? O fantasma fez. Voltou. Quem fez? É o técnico. Apareceu aqui, Ramon? Não apareceu. Ele foi aprovado, né? Não coloquei aqui os padrões utilizados. Também não a norma não exige isso, mas eu poderia colocar. Foi aquele padrão ali. E o responsável por essas informações é o técnico da meteorologia. Esse cara que é responsável, ele vai responder. É o profissional, existe esse profissional. Tá? A clavinha aqui é o Maurício, o Clebin Puma é o Maurício, e em Monte Alegre eu não sei quem é. Mas existem esses técnicos de meteorologia, são profissões. Eles são instrumentistas, são técnico em instrumentação ou técnico em automação, que fazem tudo isso aqui que a gente está fazendo. Beleza, gente? Espero não ter sido tão cansativo, mas ele não deixa de ser uma espécie de uma aula também, né? Mas eu desejo sucesso para vocês e obrigado pela recepção e por estarem aqui até agora. Beleza? Bom para vocês.